Graças a Deus. Segundo Reis, capítulo 20. A gente está falando aqui do Ezequias, que ele fica doente e Deus dá a ele mais 15 anos de vida. Mas eu terminei na sexta-feira passada dizendo que ele não foi curado imediatamente. Deus deu a direção para que ele usasse pasta de figo para curar a sua enfermidade. Alguém disse aí que o figo ele é anti-inflamatório, né? Ele tem essa capacidade de curar. E Deus criou todas as coisas. E ele sabia disso. Mas a gente vê Jesus fazendo tantos milagres que foge à natureza, né? Que é espantoso, né? Só que com o Isaac, com o Ezequias, não foi assim. Quando Deus fala para o Isaías, volta lá e avisa ao Isaías que eu vou dar mais 15 anos de vida para ele, na nossa cabeça, na minha cabeça, quando o Isaías falasse com o Ezequias, ele já seria curado e acabou. Mas não. Aquele erro do Ezequias, de não ter arrumado a casa dele, não ter se organizado, gerou um problema para ele. Nossos erros geram problemas para a gente. Nossos erros geram problemas para a gente e para quem está em nossa volta. O problema do pai, da mãe, o problema do casal gera problema para os filhos. O problema dos filhos gera problema para os pais. O problema da esposa gera problema para o marido. O problema do marido gera problema para a esposa. A gente precisa entender que nossos pecados, eles de alguma forma vão trazer problemas para a gente. Deus tem solução? Tem. Claro que Ele tem solução para tudo. Ele pode fazer todas as coisas. Mas com o Ezequias, ele não operou de uma maneira imediata e milagrosa. Ele só decidiu dar 15 anos para o Ezequias, que ia morrer naquele dia, mas ele falou, você vai fazer um tratamento com pasta de figo, para ficar curado e poder suportar mais 15 anos. E ele fica curado com essa pasta de figo. E agora? Você quer ser curado de alguma coisa? Você vai evitar buscar os médicos? Vai evitar tomar os remédios que os médicos estão dando? Você vai ficar esperando até a coisa acontecer? Tem milagres e milagres. Amém, Jesus? Eu entendo que quando eu não recebo um milagre da parte de Deus, no sentido de ver Deus operando e a minha vida ser transformada, a culpa não foi de Deus, porque Ele tem todo o poder e Ele não perde o poder dEle. Se tem alguém que precisa buscar poder, somos nós. Deus, Ele é o próprio poder, Ele é onipotente. Ele não precisa reforçar o poder dEle. Não precisa. Então, se eu não alcanço o que eu desejo, é a minha fé que está faltando. E nessa hora, eu busco ajuda. Porque não está errado buscar a ajuda de um profissional, de alguém que possa me ajudar de verdade. Foi o que Ezequias fez. Foi o que Deus fez com Ezequias. Ele fala, Isaías, volta lá e dá mais 15 anos, porque eu ouvi a voz do Ezequias, o clamor dele, mas também vi o choro dele. Manda ele colocar, então, pasta de figo nas chagas que ele está enfrentando. Nosso Deus é tão poderoso que aquelas chagas eram para ter fechado na hora. Imediatamente. Eu tenho contado o testemunho de uma irmã que veio na igreja, na última Santa Ceia da família, que estou sentindo falta ainda de muita gente na Santa Ceia da família, hein? Na última quarta-feira. É um dia que não é para se faltar, não. Mas ela veio na Santa Ceia de agosto, na última quarta-feira de agosto, e eu tenho contado esse testemunho. Ela estava com uma dor abdominal muito forte,
Mal ela conseguia ajudar o pai, que já está velhinho, e ela ajuda o pai na velhice, porque ela perdia força, sentia muita dor. E ela veio e participou do pão e do sangue, do corpo, né? do corpo e do sangue de Cristo, na Santa Ceia. E na hora eu falei que essa carne dele, na sua carne, possa curá-lo. Ela pegou essa palavra e foi para casa sentindo a dor ainda, mas ela, à noitinha, quando ela vai ao banheiro, ela sente que o corpo dela vai expelir no negócio. Era um negócio grande, tamanho de uma manga grande, cheio de sangue. Ela até de imediato, assim, ela olhou para dentro do vaso, ela achou até que era um feto. Depois ela pensou bem, falou, peraí, eu sou já de idade e ligada, não tem como eu estar grávida. E ela viu que não era um feto. Ela entendeu que era um mioma. O fato é que quando sai, primeiro, na saída já era grande, não doeu. E quando sai, o corpo expele aquilo, o abdômen dela dá uma murchada e ela nunca mais sente dor. Já passou um mês e ela está curada. Quer dizer, esse é o nosso Deus que nós servimos. É o Deus do impossível. Mas no caso de Ezequias, ele precisou usar uma pasta de figo. Precisou usar a fé com esse remédio natural, digamos assim. Amém, irmãos? Então, assim, não seja fanático, não seja bobo. Precisa de ajuda? Procure os profissionais. Sua fé funcionou? Glória a Deus por isso. Essa é a vontade de Deus. Essa é a vontade de Deus. Mas se a sua fé não alcançou, qual o problema? Não feche a cabeça para isso, não. O importante é você dar o seu testemunho depois e ganhar muitas almas com a sua virada de mesa, com a sua transformação. Isso é mais importante do que tudo. E você vai dar grandes testemunhos aqui, eu acredito, em nome de Jesus. Amém, pessoal? Em qualquer área da sua vida, tá? Qualquer área da sua vida. Aqui eu estou falando de enfermidade porque o Ezequias estava enfermo. Por isso que eu estou falando de enfermidade. Tá bom? A gente vai ler a partir do versículo 7, quando o Isaías vai dar a direção para o Ezequias, onde nós paramos na semana passada. Disse mais Isaías, tomai uma pasta de figos. Na outra tradução diz emplasto, né? Usa como emplasto. Segundo Reis 20, versículo 7. Tem tradução que diz emplasto. Prepare o emplasto de figos. E ele fala, prepare então uma pasta de figos. E a tomaram e a puseram sobre a chaga. E aí sim, o que aconteceu com ele? Sarou. Então ele fez um tratamento. Fez ou não fez um tratamento? Fez um tratamento. Repetindo, o nosso Deus é o Deus do impossível. Ponto. A gente sabe disso. Quando ele opera, ninguém pode impedir. A gente sabe disso. Operando o Senhor, quem impedirá? A gente sabe disso. Mas a operação dele depende da nossa fé. Ele não sai. Se Deus saísse, irmãos, operando na vida de todo mundo que Ele quer, a vida seria um paraíso. Esse paraíso é o que Ele promete lá no céu com Ele. Lá não haverá choro nem ranger de dente, diz a Bíblia. Não haverá enfermidade, não haverá vícios. Lá no céu não haverá nada dessas perturbações. O diabo vai estar totalmente amarrado, encarcerado. E lá nos céus não existirá nenhuma ação demoníaca. Amém, irmãos? É lá, não é aqui, é lá. Aqui não, aqui teremos aflições. Aqui eu tenho que ter o bom ânimo para viver melhor. Eu tenho que ter a alegria, eu tenho que ter a paz, eu tenho que buscar a Deus. E a paz com todos, diz a Bíblia. Não é só com o meu vizinho do lado, não. O meu parente ou a minha esposa que deita comigo, não. Toda noite, não. Eu tenho que ter a paz com todos. Com Deus em primeiro lugar e com todos. Aqui eu tenho que buscar a alegria do Senhor, que é a minha força. E aqui eu tenho que fazer de tudo para viver melhor e viver o máximo que eu puder viver,
que Deus me permitir viver louvando o nome dEle, engrandecendo o nome dEle, e não envergonhando o nome dEle. Não envergonhando. Amém, amém, Jesus? Então, se a sua fé não funcionou, não chegou até o ponto de você vencer o que você tem que vencer, é simples. Pega o seu figo e mete lá na chaga. Vai no médico, vai no sei lá onde no profissional que vai te ajudar financeiramente, vai no engenheiro, vai no advogado, vai no psiquiatra, vai no psicólogo. Se tiver que ir, não é pecado ir. O pecado é você não ter fé para vencer e insistir, ferindo o próprio Deus, ferindo pessoas que você ama e se ferindo. Isso é o pecado. Amém, irmãos? O Ezequias podia dizer assim: Isaías, é sério? Então Deus me deu 15 anos e eu tenho que ficar usando pasta de figo no meu corpo? Eu vou procurar outro profeta. Tem coisa errada aí, Isaías. Porque se Deus me deu 15 anos, a minha chaga era para ficar curada agora. Eu não era para ter que ficar fazendo tratamento, Isaías. Ele podia ter questionado o profeta. Eu quero outro profeta no meu reino. Tem coisa errada com você. Você primeiro falou que eu ia morrer, aí saiu de casa. Agora você voltou, falou que eu vou viver mais 15 anos. E agora Deus mandou me avisar que eu vou viver 15 anos, mas eu tenho que fazer tratamento com figo, com pasta de figo. Eu não estou entendendo. Amém, irmãos? Deixa Deus trabalhar na sua vida do jeito que Ele quiser trabalhar. Se Ele olhou para você e viu fé em você, você vai sair daqui curado hoje. Se Ele olhou para você e não viu fé em você, Ele vai encontrar um meio de te abençoar, até sua fé ser engrandecida de tal maneira, e você poder vencer todas as suas batalhas apenas pela fé. Esse é o fim que Ele deseja da gente, tá, pessoal? Não estou incentivando você a não ter fé, não. Por favor, entenda o que eu estou falando. Ele quer que você cresça na fé, até você poder vencer todas as suas batalhas pela fé. E é a coisa mais linda, quando você vence todas as suas batalhas pela fé. Mas não seja teimoso. Está tudo dando errado. Está dando com os burros na água. Está todo quebrado. Está machucando-se e machucando pessoas. E Deus está falando: eu posso mudar a sua história. Só que você tem que fazer um tratamento. E aí? Não vai fazer por quê? Vai continuar assim? Fazer o quê? Sua fé não funcionou, amigo. Sua fé não chegou ao ponto de você se libertar, de você ser curado disso. Então vai fazer o tratamento. Não tem erro nenhum, irmãos. A gente tem que desmistificar isso. Ah, fui derrotado. Não, foi derrotado não. O rei Ezequias foi um grande rei. Eu estou falando isso com vocês já há algumas semanas. O rei, quando a Bíblia fala que naqueles dias, foi a primeira mensagem, que naqueles dias o Ezequias adoeceu, momentos antes, ele tinha conseguido uma vitória tremenda só pelo poder de Deus. O próprio Deus matou 185 mil soldados assírios. O próprio Deus, da mesma hora, 185 mil. E o rei que queria invadir Samaria voltou para casa e seus filhos o matou. Acabou a guerra. Até, lógico, vai se levantar outro rei, o tempo vai passar, a Síria vai voltar, e essa terra depois continua. Mas aquele momento, aquela invasão iminente que estava ali, eles tinham cercado Samaria, o Senaqueribe com 185 mil soldados, e Deus foi lá e deu vitória. Ele viu uma vitória tremenda. Amém, Jesus? Sem mover uma palha. Mas agora, para ser curado de umas chagas, que ia levá-lo à morte, ele precisou fazer um tratamento. E agora? Amém, Jesus? O Timóteo era uma bênção. Braço direito do Paulo. Paulo amava o Timóteo, era um filho na fé. Um auxiliar daqueles, um pastor auxiliar que todo pastor líder gostaria de ter.
que não dava preocupação para o Paulo nenhum. Mas o Paulo falou, olha, pega a sua água, bota um pouquinho de vinho por causa das suas constantes enfermidades. Eu não sei porque a fé do Timóteo não funcionou por causa daquelas constantes enfermidades. E ele teve que fazer tratamento. Eu não estou tentando roubar sua fé, não. Ao contrário, eu estou tentando mostrar para você que você precisa crescer na fé para vencer suas batalhas. Mas tem batalhas que precisam ser vencidas urgentemente. São coisas mais urgentes, que não pode ser protelada, que não pode ser esperar. Então, fazer o quê? Faz o que Deus está te dando de direção. E faz o que os profissionais estão te dando direção para fazer, porque Deus deu a eles essa capacidade. Eu só estou dizendo que isso não é errado. Amém, pessoal? Eu não estou dizendo que você agora vai ser uma pessoa com pouca fé. Esses dias eu ouvi uma pessoa falar para vocês, que tem dois tipos de fé. Um é a fé do bule, né? Que todo mundo sabe, a fé do bule. A outra eu não tinha escutado ainda, eu achei interessante. É a fé do gambá. Aí eu fiquei olhando o pastor falar isso, eu falei, agora não, agora eu quero saber. Se você estiver assistindo o meu programa Conexão, em novembro você vai assistir esse programa. Esse pastor estava comigo no programa, foi gravação. Está gravado. Se você não tem a nossa TV, vai para o YouTube e se inscreva no nosso canal. Conexão Ednilson Lima. Se inscreva lá no canal, toca lá no sininho, deixa lá preparado e vai assistindo, você vai ver. E eu falei com ele assim, para o programa. Eu falei assim, na hora da gravação. Falei, para o programa. Eu quero saber agora que é isso? Que fé é essa? A fé do bule eu até sei. É a fé de pouca fé. É a pessoa de pouca fé, né? Porque a fé do bule, onde você põe o café. Então, pouca fé. Mas e no gambá? Aí eu não entendia. Não entendi para ele falar. E ele disse que é a fé... como é que é? A fé... A fede. Ah, meu Deus, agora foi. Agora eu me esqueci. Gambá fede. A fé que fede. Ah, esqueci, irmão. Está amarrado. Devia ter anotado. Fé demais. Ah, tá. Aqui é a pessoa que tem fé demais. Lembrei. Fede mais. Aquela pessoa que tem fé demais. Tem gente que tem pouca fé e tem gente que tem fé demais. Então, você tem que saber qual é a sua fé. Amém, irmãos? Você é fé bule ou é fé gambá? Todo mundo vai escolher a fé bule. Quebrou a cara, é pouca fé. Ah, eu sou fé gambá, então é fé demais. Você é fé demais. Glória a Deus, está com fé demais. Entendeu? Quando eu ouvi ele falar, eu não aguentei. Eu falei, para o programa que eu quero saber agora que tipo de fé que eu tenho. Vamos lá, fé de bule ou fé de gambá? Fé de gambá, por quê? Porque fé demais. Amém, gente? Eu quero ter fé demais, eu quero ter fé de gambá. Entendeu? Amém, irmãos? É essa fé que a gente tem que querer. Agora, se eu não tenho a fé do gambá para vencer o que eu estou passando... Meu Deus, não tem erro nenhum você procurar o tratamento de profissionais para mudar essa história, para mudar a sua vida, para melhorar a vida de quem está perto de você, para não dar trabalho para ninguém, para se tornar uma bênção e depois dar o seu testemunho e glorificar o nome do Senhor. Qual o problema? Aconteceu com Ezequias, acabou de ter uma vitória enorme com Senaqueribe, vencendo 185 mil soldados que iam invadir Samaria, levar ele como escravo, matá-lo provavelmente, né? E ele venceu de uma maneira surreal, assim. Foi 185 mil soldados caindo mortos na mesma hora. Deus simplesmente entrou e tirou a vida deles. E aqueles homens fortes caíram durinho. E aí ele fica doente. Mas agora aquele homem, com essa fé toda, não teve fé para ficar curado de umas chagas que surgiram no corpo dele. E aí ele recebe a informação que vai ficar doente, ele vira para a parede, ora, Deus ouve a oração, vê o choro, Isaías volta e fala assim, você vai ficar curado.
Ah, glória a Deus, estou curado. Não, está curado ainda não. Você vai fazer pasta de figo e vai ficar passando a pasta de figo na sua chapa para ser curado e Deus vai te dar mais 15 anos. Primeiro, tem que fazer esse tratamento? Que Deus é esse maravilhoso que não me dá a cura de vez? O erro foi seu. Não bota a culpa em Deus, não. O erro foi seu. Agora você vai fazer o que Ele está mandando. Você vai fazer o tratamento. E Ele fez. E ganhou mais tempo de vida. E abençoou quem estava em volta dele. Amém, Jesus? Porque quem trata uma pessoa doente sabe a luta que é. Sim ou não? Vai perguntar lá ao filho, a filha, que tem que tratar a mãe ou o pai, já velhinho, doente, tem que trocar fralda, tem que limpar, tem que dar banho, levar ao banheiro, tem que fazer. Vai lá ver a luta dessa pessoa. Não pode nem trabalhar. A vida dela fica completamente perdida e ela passa a se dedicar até o final da vida. Isso que se o filho for um bom filho, né? Não abandonar o pai e a mãe doente num asilo desses qualquer. A gente sabe que isso acontece. Mas vai lá ver o trabalho que dá. Aí quando a pessoa vai embora, fala, bom, que Deus guarde a pessoa e agora eu vou viver minha vida. Porque ela ficou anos sem viver a vida dela, vivendo só para atender, que é louvável. Não estou falando contra, não. É isso mesmo, tem que ser assim. Né? Eu já falei para meus filhos, vocês tratam de cuidar de mim quando eu ficar velho, hein? Trata de os juros e dividendos que eu vou cobrar de vocês, hein? Trata de cuidar de mim quando eu ficar velho. Não vem com essa história, não. Se vocês me colocarem no asilo, eu vou dar um surro em vocês. Nem com a bengalinha. Vem com a minha bengalinha lá, vou dar na cabeça de vocês. Amém, irmãos? E o que eu estou querendo dizer não estou incentivando você a ter pouca fé. Não, seja da fé gambá, então. Tenha fé demais. Amém, Jesus? Porém, em alguns momentos da nossa vida, isso acontece com todos nós, tá? Em alguns momentos da nossa vida, nós podemos enfrentar situações em que a nossa fé vai fraquejar. Podemos enfrentar essas situações. E se for o caso, não será errado você procurar uma ajuda. Amém, pessoal? Quando o missionário teve a Covid e teve que ser internado, ele diz no testemunho dele que ele quase morreu. Ele sentiu que ia morrer. Ele sentiu que se ele fosse entubado, ele morreria. Ele não foi entubado, como falaram. Alguns anunciaram até a morte dele. Pessoa maldosa, né, irmão? Por isso que eu falo para você, para de ficar pegando vídeos e jogando na internet. Você pega, não sabe nem de onde veio. Ah, mas foi minha amiga que mandou. Mas de onde a sua amiga tirou aquilo? Esses fake news, o cara ganhou um monte de seguidor lá, porque ele ficou falando mentira da morte dele. Que coisa séria. Ele nem entubado foi. Mas ele falou que teve um momento, que era o momento em que ele quase foi entubado, que ele sentiu que ia morrer. E ele pediu a Deus. Ele falou, Senhor, se o Senhor me deixar viver, eu vou me dedicar completamente à tua obra, mais do que eu já me dedico. Me deixa viver que eu tenho mais coisas para fazer. Eu não estou pronto para ir. E foi ali que Deus começou a virar tudo. Entendeu? Virou tudo. Ele voltou, está aí com a gente, 75 anos de idade. E, irmão, sinceramente, eu me canso de ver o missionário. Só em ver eu me canso. Eu fico olhando, não é inveja não, tá? Não é inveja santa não, tá amarrado. Mas assim, eu me canso só de ver que disposição. Com 75 anos de idade. Meu Deus do céu. Hoje ele está em Madureira agora, 9 horas. Mas às 14 horas você pode ir lá participar da reunião com ele. Aí, domingo é dia 1º, sábado dia 30 e está em São Paulo. Sábado e domingo. Dia 1º já está no Rio. Dia 3 já está inaugurando na nossa igreja lá em Nova Iguaçu, com 2 cultos, um de manhã e um à noite. O homem não para, irmãos. Mas ele prometeu a Deus que ele ia se dedicar ainda mais. E Deus trouxe ele de volta. Amém? Mas ele precisou da ajuda da ciência. Ele foi ao médico. Ele ficou internado. Quase foi entubado.
Não chegou a ser. Quase foi. E ali Deus o ajudou e Deus mostrou a ele alguma coisa e ele, pela fé, é importante ter fé. É isso que eu quero que você entenda. Não estou dizendo que você não tem que ter fé, não. Estou dizendo que você tem que ter fé e muita fé. Agora, em algum momento, se a fé não funcionou, não deixe de buscar. Amém, Jesus? Eu preciso entender que Deus é bom. E eu preciso fazer uso de todos os recursos que Ele prepara para mim. Não estou aqui para julgar você, nem você me julgar. Para de julgar os outros. Eu tenho que saber aproveitar de todos os recursos que Ele quer me dar. É isso que eu tenho que saber fazer. E Ele tem muitos recursos para ajudar a gente. Amém, Jesus? Muitos recursos. Deixa eu só falar com você aqui uma coisa. Vamos lá. Ele então usou a pasta. Ainda nem entrei na mensagem, né? Isso aqui a gente já tinha falado semana passada. 8. Vamos lá, 8. E Ezequias disse a Isaías. Agora é mensagem nova, tá? Qual é o sinal de que o Senhor me sarará? E de que ao terceiro dia subirei à casa do Senhor? Qual é o sinal? Então ele nem podia ir na casa do Senhor, ele estava podendo com a doença dele. Olha que coisa séria, né? Qual é o sinal de que o Senhor me sarará e em 3 dias eu já vou poder subir à casa do Senhor? E disse Isaías, isto te será sinal da parte do Senhor, e de que o Senhor cumprirá a palavra que disse, adiantar-se-á a sombra 10 graus, ou voltará 10 graus atrás. Então disse Ezequias, é fácil que a sombra decline 10 graus. Não aconteça isso, mas volte a sombra 10 graus. Você tem ideia do que o Ezequias pediu de prova aqui? Eu vou te falar hoje, se você não tem ideia. No versículo 11 ele fala assim, então o profeta Isaías clamou ao Senhor e fez voltar a sombra 10 graus, pelos graus que já tinha declinado no relógio de sol de Acais. Você tem ideia do que Ezequias pediu? Irmãos, o nosso Deus é uma coisa assim demais, sabe? Fora do comum. E o que Ele é capaz de fazer só por você, uma pessoa, Ezequias, só por você, o que Ele é capaz de fazer mostra o quanto Ele te ama, o quanto Ele se preocupa contigo, o quanto Ele quer o melhor para a sua vida. O relógio de Acais era tipo uma madeira que ficava assim, e o sol batia e gerava uma sombra. Conforme a claridade ia batendo e o tempo vai passando, e a rotação da Terra, né? Lá eles não sabiam da rotação, hoje a gente sabe da rotação, certo? A gente sabe que a Terra gira em torno do Sol, não é isso? Hoje a gente tem esse conhecimento, antes não tinha. Alguns até achavam que não era assim, a Terra ficava parada e não rodava. Tá. Tinha rotação, conforme ela ia girando em volta do Sol, a sombra ia passando. E ali eles contavam as horas. Eles contavam as horas. Como é que Deus dá inteligência para o homem, né? E eles iam contando assim. Mas era sempre no mesmo sentido. Por que era sempre no mesmo sentido? Porque a Terra, ela gira no mesmo sentido o tempo todo. Certo? Então o relógio, as sombras, ela vinha girando no mesmo sentido, e aí eles contaram, e é quando eles chegam à primeira nação, os egípcios, e tem um outro povo que chegou à conta de 24 horas dia, tá? Mas uma nação foi os egípcios, a outra não lembro agora. E como a terra sempre girava igual, então a sombra do relógio de Acais sempre ia igual, conforme a terra ia girando. Aí o Isaías fala assim, ô Ezequias, o que você acha? Deus vai ele pediu um sinal, Deus vai te dar um sinal. O relógio vai girar tanto mais rápido do que ele já gira, ou ele pode girar no sentido contrário.
que você acha? E ele fala, declinar para onde a gente já está declinando é fácil, né? Já está girando para lá, é só ir um pouquinho mais rápido, isso é mais fácil. Eu quero que volte 10 graus. Irmãos, você tem ideia, então, do que ele está pedindo? Ele nem tinha ideia, porque ele não sabia da rotação. Deus fez a rotação da terra girar ao contrário por causa de um homem, para provar a um homem que ele queria curar. E, pior, ou melhor, curar com emplasto de figo. Não era nem uma cura imediata. Era uma cura através de um tratamento. Que ele pede sinal. Isso vai acontecer mesmo comigo? Você curar de verdade? Deus está falando comigo, Isaías? Ele ficou meio receoso. Espera aí, eu vou morrer, de repente eu não vou morrer, mas eu não vou morrer, só que eu não fiquei curado, eu estou ainda doente, mas eu tenho que usar uma coisa natural, uma pasta de fio para ficar curado. Ué, meu Deus é poderoso, por que ele precisa disso para me curar? É Ele mesmo? Me dá um sinal então. E aí Deus dá um sinal, fazendo com que a rotação, irmãos, a rotação, aí Deus para a terra e roda ao contrário. A ciência diz que isso não é possível, lógico. Ia acabar com a nossa, teoricamente a nossa terra acabaria com o planeta. Mas Deus é o Criador de todas as coisas. Ele pode todas as coisas de verdade. É de verdade. Não é uma falácia, não. Não é uma coisa que a gente que gosta de uma frase bonita. O meu Deus é o Deus do impossível, que eu vou falar e vou cantar. O meu Deus é o Deus do impossível. Não. Não é assim que o pastor canta? Aí depois ele fala assim, eu já falei para ele. Ele tem uma oração de boiadeiro. Ele tem uma oração de boiadeiro. Ele fala assim, oh meu Deus, aí ele vai orar, meu Deus, oh meu Deus, oh. Aquele boiadeiro que segura o boi, ele tem oração de boiadeiro. Amém, irmãos? A terra girou no seu eixo, ela vai girar ao contrário, para provar para um homem que Deus quer curá-lo usando um tratamento com pasta de figo, irmãos. Isso é inimaginável, isso é loucura. Não para de reclamar. Veja a direção que Deus está lhe dando. Se Ele operou de uma maneira fora do comum, glória a Deus por isso. Vamos botar na televisão, vamos pegar testemunho, vamos fazer tudo isso, vamos fazer alarde, vamos mostrar a todo mundo que aquele caroço sumiu, que o aleijado andou, que o cego andou. Lógico que vão fazer isso, tem que fazer mesmo. Mas se Ele quiser usar outros métodos para te abençoar, Ele também tem. O importante para Ele é te abençoar. E Ele só pode te abençoar segundo a sua fé. Ele falou, se for uma fé do tamanho de um grão de mostarda, eu já consigo fazer coisa grande na sua vida. Não precisa nem ser um crente gambá. Pode ser um crente bule. E eu já posso te ajudar. Se não for sobrenatural, vai ser no natural, mas eu vou te ajudar. Se não for você sozinho, eu vou arrumar alguém para chegar perto de você, mas eu vou te ajudar. Amém, pessoal? Cuidado. Às vezes a pessoa até chega perto de você para te ajudar mesmo. E é Deus que está mandando aquela pessoa como um anjo para você. E você te expressa, não, porque Deus, eu estou esperando Deus. Deus vai fazer a coisa. Mas Ele já fez. É igual aquela piada lá do homem em cima da igreja, com a água subindo. E Deus mandou lá helicóptero, Deus mandou barco, Deus mandou até jet ski para ele, e ele morreu afogado, esperando Deus chegar e dar um jeito daquela água baixar, de alguma coisa acontecer, sobrenatural. Ele chega no céu e fala, não entendi, o Senhor me deixou morrer, não me ajudou, eu sempre fui fiel a Ti. Ele falou, como assim não te ajudei? Eu mandei um jet ski, mandei um barco, mandei até um helicóptero para te tirar de lá, e você não aceitou minha ajuda. É mais ou menos isso. Irmãos, quando eu paro para pensar nisso, eu fico, sinceramente, pensando, meu Deus, não me deixe reclamar de nada. Eu peço,
Eu faço essa oração. Meu Deus, não me deixa ser uma pessoa murmuradora, não me deixa reclamar de nada, nada. Ele pegou a terra então girando, e o Isaías fala, o que você quer que você faça? Qual é o sinal? A terra gira assim, ó, e você tem o relógio de Acais, ele pode declinar 10 graus, rapidinho, girar mais rápido. Ou ele pode voltar 10 graus. O que você quer? Girar mais rápido é mais fácil, já está girando mesmo. Eu quero que volte 10 graus. Aí eu vou saber que realmente Deus vai me dar 15 anos usando essa pasta. Ele vai me curar usando essa pasta. O Ezequias esperava ser curado simplesmente, porque Deus quis dar, então vou. Como a gente espera o milagre. E não é errado esperar o milagre. E aí, de repente, o relógio, que ele está olhando para o relógio, a sombra para. E a sombra do relógio de Acais começa a voltar. Meu Deus do céu. Isso para atender um homem. Para atender um homem. Não foi uma nação, não. Apesar que ele era rei. Isso influenciaria a nação do povo de Deus. Deus fala assim, que o Ezequias era chefe do meu povo. Isso fez diferença. É chefe do meu povo. Né? Faz diferença, lógico. Ele pagava um preço para ser chefe do povo de Deus. Mas foi para um homem. E voltou à terra, o eixo da terra. É interessante, irmão, porque não sei se você lembra, mas há muitos anos atrás saiu uma reportagem na nossa revista que os cientistas da NASA detectaram, já com esses computadores aí que eles têm, detectaram que na humanidade a impressão que se tinha é que faltava um dia. É como se faltasse um dia. Vocês viram isso na revista? Ninguém viu isso? Saiu essa reportagem, saiu na nossa revista, inclusive. Na revista Graça Show da Fé. Ninguém nunca viu? Eu vou tentar achar a reportagem. É muito antiga. Eu vou tentar achar essa reportagem. Se eu achar, eu trago para vocês. De repente, até a gente tenta conseguir a revista para doar. Aí a NASA descobriu. Uma pessoa lá... Aí eles ficaram doidos, né? Como assim falta um dia? Como assim falta um dia? E ficaram loucos. Aí uma pessoa falou assim, olha, uma vez eu estava lendo a Bíblia. Já vem. Um cientista lá. E ele falou assim, e a Bíblia fala do Josué, que ele mandou a terra parar. E a terra parou por quase um dia inteiro. Quase um dia inteiro, diz a Bíblia. A terra parou. Nesse caso, a terra voltou. Certo? No caso dele, voltou 10 graus. No caso do Josué, para atender o Josué, a terra parou. Parou. Que pela ciência, se para, não vai dar certo. Alguém vai sofrer muito, ou com muito frio ou com muito calor. Né? Porque ela vai gerando perto do sol, longe do sol, perto do sol, longe do sol. E é por isso que a gente tem dia e noite. Certo? A coisa bem equilibrada. E aí a terra parou com Ezequias, com o Josué. Aí fizeram o cálculo e falaram, bom, tudo bem, quase o dia inteiro, mas está faltando tempo ainda. Isso não é um dia de 24 horas. Mas no relógio de Acais também aconteceu com Isaías lá e o Ezequias, que o relógio voltou 10 graus. E eles perceberam na conta deles que o que aconteceu com Josué e o retorno do relógio que aconteceu com Acais completava 24 horas. E a única forma de explicar os 24 horas que faltava na humanidade está na Bíblia. Aí isso deixou os cientistas da NASA chocados. Eu vou tentar achar essa reportagem. Amém, Jesus? Deus confirmando, né? Mas o que eu quero que você entenda é, Deus ele rompe limites para abençoar você. Só você. Lógico que através de você ele vai abençoar outras pessoas. Através do Ezequias ele abençoou Samaria. Mas partindo de você. Essa é a nossa importância, essa é a sua importância para o seu Deus. Não duvide. Eu vou ler só 3 versículos com você aqui agora e a gente vai... Espero que você tenha entendido o que eu quero trazer. Eu quero mostrar para você o quanto você é importante para Deus e que você não pode agora achar que é dono da verdade. Vou fazer do meu jeito. Você não é dono da verdade coisa nenhuma. Deixa Deus fazer. Amém, Jesus? Amém, Jesus?
Marcos 9, 23. Vamos ver aqui só alguns versículos para a gente fechar. Meu Deus, que coisa linda, né? Ele para, a terra fica parada, num lugar. Eu acho que no local onde era calor, onde era noite, naquele tempo do Josué, ninguém entendeu nada. Porque o Josué está no hemisfério onde é dia. Porque ele queria que o dia continuasse para vencer a guerra. A terra parou e ele fica quase o dia inteiro sem escurecer para ele poder vencer a guerra. Mas e o outro lado? Quem morava do outro lado? Vem cá, não vai amanhecer não? O pessoal deve ter ficado doido sem entender nada, né? Não vai amanhecer não? Essa noite que não acaba nunca? O que está acontecendo? Vai acabar o mundo? Essa noite não acaba nunca? Não é. Foi a oração do Josué. E lá do outro lado do mundo, o Josué está lá guerreando, vencendo a guerra. E a noite do outro lado lá não chegava dia, hora nenhuma. O pessoal deve ter ficado doido do outro lado sem entender coisa nenhuma. Amém, irmãos? O nosso Deus é maravilhoso, irmãos. É assim uma coisa maravilhosa demais para você ficar reclamando da vida, para você ficar reclamando dessa dor, reclamando do dinheiro, reclamando da filha, reclamando do marido, reclamando da esposa, reclamando de tudo. Para de reclamar e comece a orar mais. Aliás, dia 20 desse mês de outubro que está chegando, reunião de oração aqui, vigília de 10h30 até 5 da manhã. E você traz o seu café, pão, bolo, suco, porque às 5 da manhã vão parar, vão fazer aquele cafezão da manhã, todo mundo junto aqui tomando café, e depois sai daqui umas 6 horas, com o dia já, com o sol já saindo, para você ir embora tranquilo para casa, depois da Santa Ceia de muita oração. É uma Santa Ceia de oração. Nem traz colchonete e travesseiro que você não vai dormir. Não traz. É uma vigília de oração. É oração, palavra, e vamos orar por um monte de coisa, vamos buscar bastante a Deus. Vem preparado. Pastor, não tem o costume de orar meia hora, 1 hora, mas você vai conseguir, em nome de Jesus. 20, eu estou convocando até os pastores para trazer o pessoal da igreja deles. Vamos encher isso aqui. Depois que começar, a gente fecha lá para não entrar ninguém, pegar a gente de surpresa, né? Nenhum bagunceiro entrar aqui dentro, sabe? A gente fecha tudo, fica só com as laterais aqui. Aí que tem banheiro, aqui tem bebedouro, aqui tem tudo para você. Não precisa ficar indo lá para fora, né? E ele só sai quando der 5. Vou prender você aqui. Hã? Não, tem que lembrar que o irmão vai chegar meia-noite, tá? Porque meia-noite já vai estar fechado, mas alguém tem que ficar ali, ligado ali. Mas sempre fica um homem, 2, tem gente que... né? Tem o Rony, que é o nosso federal, fica ali todo de preto, parece até o Steve Seagal, ali para lutar, entendeu? Aí a gente abre ali para o irmão entrar, mas depois não abre para ninguém, só para conhecido, para quem vai participar mesmo. Para bagunceiro a gente não vai abrir não. E vai ser uma bênção em nome de Jesus. Amém, pessoal? Glória a Deus. Não esqueça, porque é importante a gente orar bastante. Vamos terminar o ano com produtividade. Eu coloquei isso no meu coração, irmãos. Outubro, novembro, dezembro, entrando já janeiro, serão meses de muita produtividade na sua vida. Você vai ver a terra rodar em sua direção, digamos assim, para usar a mensagem de hoje. Amém? Eu estou com isso no coração. Você pega essa fé também. Produtividade na minha vida tem que existir, com milagres, com coisas acontecendo, com coisas que há tempos eu espero acontecer, acontecendo, em nome de Jesus, tá? Então vamos lá. O que diz Marcos 9, 23? E Jesus disse-lhe: se tu podes crer, tudo é possível. Então, é um homem que está com seu filho muito doente, tá? E que o demônio dominava o filho dele e jogava a hora no fogo. Jesus está falando isso para esse pai. Então o pai, ele quer que Jesus cure o filho, lógico, né? E ele joga a responsabilidade para Jesus Cristo, a cura. Ele fala: Senhor, se o Senhor pode, cura o meu filho. Ele joga a responsabilidade para Deus, para Jesus. Jesus devolve a responsabilidade para ele. Não, se tu podes crer, tudo é possível que crê. O problema não sou eu, o problema é você. A gente tem que parar de responsabilizar a Deus e jogar a responsabilidade para Ele, porque nós não estamos conseguindo o que queremos. Jogar a responsabilidade para outras pessoas, porque nós não estamos conseguindo o que queremos. Responsabilidade é nossa. Ele joga para Jesus: Senhor, faz alguma coisa. Se tu podes.
Ele usa esse termo, né? E aí Jesus usa o mesmo termo. Se tu podes crer, falou para o Pai, tudo é possível que crê. O problema não sou eu, o problema é você. Amém, irmãos? Vamos deixar Deus guiar a nossa vida. Tem coisas que acontecerão de forma surreal, sobrenatural, e tem coisas que Ele vai usar os artifícios que Ele mesmo criou e deu ao homem inteligência para criar. E qual o problema? Deixa Ele usar. O problema é você estar bem. O problema é Ele conseguir te abençoar. Irmãos, Deus parou a rotação da terra para atender o homem. Deus fez a rotação da terra rodar ao contrário para atender um homem. É esse Deus que você serve. Tem que parar de reclamar e de fazer besteira. Tem que deixar Deus lhe ajudar. Se é tratamento, vai para o tratamento. Se é diretamente, então recebe diretamente. Mas o importante é você deixar Deus agir e realmente guiar você. Amém? Outro versículo que eu queria ler antes da gente orar. 2 Crônicas, capítulo 9. Então, para de jogar a responsabilidade para as pessoas e para Deus, hein? Jesus devolveu a responsabilidade. Se tu podes crer, é isso que você está falando comigo, homem? Se você puder crer, tudo é possível para você. Você não sarou seu filho ainda porque não quis. E o filho era garoto, não era um homem já de 20 e tantos anos, responsável pelos seus atos, não. Era uma criança. Então o pai era responsável. Tem gente que já cresceu e quer que o pai e a mãe ainda seja responsável. Não, já cresceu, agora é você que tem que se virar. Tem que fazer acontecer. 2 Crônicas 9, versículo 6. Porém não cria nas suas palavras, até que vim, e meus olhos o viram, e eis que me não disseram a metade da grandeza da tua sabedoria. Sobrepusaste a fama que houve. A sua fama é pequena diante do que eu estou vendo. Isso aqui é uma rainha falando de um rei, tá? É uma rainha que ouviu falar do rei Salomão e veio de longe para ver se o que ela ouviu falar era verdade. Quando ela chega diante do rei, aqui para a gente a rainha somos nós e o rei é Jesus Cristo, simbolicamente, tá? Aqui, literalmente, o rei é o Salomão e a rainha é a rainha de Sabá, tá? Ela lá no país dela ouve falar da fama do rei Salomão. Então ela pega uma comitiva e vai andar pelos desertos até chegar onde o Salomão mora. Quando ele chega lá, ela chega em Salomão, que ela olha e ela fala, meu Deus, o que eu ouvi, mas nem de longe é o que eu estou vendo agora. É muito mais. Irmão, nosso Deus é muito mais do que você possa imaginar. Muito mais. Se você já acha que Deus é maravilhoso, multiplique isso aí por 4 trilhões. Ele faz coisas espantosas para te atender. Parou a rotação da terra para o Josué, voltou com a rotação da terra no sentido contrário para atender o Ezequias, só para provar, não é para curar não, para provar que ele queria curá-lo com pasta de figo. Meu Deus do céu! Meu Deus do céu, como é que eu vou agora ser uma pessoa que vive reclamando de todo mundo, querendo confusão com todo mundo? Não, eu quero paz com todos, irmãos. E quero viver bem. Quero viver bem. Amém? Eu quero ter paz. Eu quero viver sem medo. Sem medo. Irmão, se você deixar o medo te dominar, o medo que esse povo está aí fora, você não vai sair mais de casa. Você vai deixar de comprar uma boa bicicleta porque vão te assaltar, uma boa moto porque vão te assaltar, um bom carro porque vão te assaltar. Vai deixar de comprar uma boa casa porque vão com medo de invadir sua casa. Você vai ficar com medo de viajar. Você vai ficar com medo de fazer tudo. Não dá para viver desse jeito, sinceramente, irmão. Não dá para viver desse jeito. Não é à toa que a Bíblia fala 365 vezes, não tenha medo. Não é à toa. Você sabia disso? Não ter medo, não temais, não temerei. São ramificações da palavra temer, né? Na Bíblia aparece 365 vezes, irmãos. Não é à toa.
E eu não vou ver com medo, porque o meu Deus, ele parou a rotação da Terra para atender a um, e ele voltou com a rotação para o sentido contrário, para mostrar, só para mostrar como sinal. Irmão, você quer um sinal que eu te amo? O meu sinal vai ser um abraço, um aperto de mão. Talvez eu vou pagar ali um lanche para você. Então, pagar uma conta para você se eu te amar um pouquinho mais. Né? Ele voltou à rotação da terra, filho. Só para provar para o homem, eu vou te curar com esse passe de fio que o meu profeta está falando. Atenda o meu profeta, ouça o meu profeta e obedece. E ele voltou à rotação da terra. Irmãos, ou a gente confia, ou então a gente vai ser como essas pessoas aí fora, cheio de medo. E não vamos ter vida. Vamos ter perturbação. Tem gente tendo perturbação no lugar de ser uma pessoa feliz, alegre, que todo mundo gosta de ficar perto, porque é uma pessoa boa, uma pessoa cheia de paz, que passa alegria. Mas não, tem gente que todo mundo quer fugir dela, irmão. Ou não tem? Pessoas assim. Eu tinha um tio que era assim. Tem pessoas que todo mundo quer fugir dela, ninguém quer ficar perto dela, porque é só perturbação. Mas o nosso Deus, olha o que Ele fez. Amém, Jesus? E essa mulher, essa rainha, ela vem de longe. Essa rainha somos nós e o rei Salomão é Deus. Ela vem e fala assim, o que falaram de mim sobre o Senhor, mas nem de longe é o que eu estou vendo aqui agora. O Senhor é muito maravilhoso. O Senhor é demais. É assim, é esse espanto que Deus quer fazer na sua vida. É esse espanto que Deus quer que pessoas próximas a você sintam. Entende? As pessoas não querem, Deus não quer que o seu filho, a sua filha, o seu pai, sua mãe, seu irmão, sua irmã, seu vizinho, chegue perto de você e fique com dó de você. Deus não quer ninguém com pena de você. Os antigos diziam, quem tem pena é galinha. Deus não quer que as pessoas tenham pena de você, dó de você, coitadinha, ai meu Deus. Não, não é isso que Deus quer não, irmão, para de querer isso. Para de querer que as pessoas tenham pena de você, dó de você. Deus quer que as pessoas cheguem perto de você e falem, que mudança! Rapaz, o seu Deus é tremendo mesmo. É isso que Deus quer. É isso que Deus quer. Amém, Jesus? E Ele tem poder para fazer. Ele tem poder para fazer. Ele quer a sua fé, nem que seja pequena. E natural ou antinatural, não importa. Deus vai fazer. O importa é que Ele diz que Ele vai fazer. Para fechar, Lamentações capítulo 3. Lamentações é depois de Jeremias. Isaías, Jeremias e Lamentações. Ezequiel, Daniel, aí é mais para frente, já passamos. Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, Isaías, Jeremias e Lamentações. Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias, Malaquias, os 39 livros, então, do Velho Testamento aí estão. Tá bom. Posso ler? Lamentações 3, versículo 55. Invoquei o teu nome, Senhor. Olha o que Lamentações aqui é de Jeremias, tá? Esse livro. Olha o Jeremias. Invoquei o teu nome, Senhor, desde as mais profundas covas. A mais profunda. Você está passando por isso? A mais profunda cova? Entendeu isso aqui? Que a mais profunda cova representa que você está realmente... você não, está amarrado. É de uma pessoa... Ele está falando de uma pessoa que está na mais funda cova. Amém? Mais funda, lá na lama. Olha só, hein? E aí, lá da funda cova da lama, o Jeremias está falando, eu invoquei o teu nome, Senhor.
Aí o que aconteceu? 56. Ouviste a minha voz. Não escondas o teu ouvido ao meu suspiro. Ele nem conseguia falar direito, suspirava. Ao meu clamor. Aí ele diz assim no 57. Tu te aproximaste no dia em que te invoquei. No mesmo dia, irmãos. E disseste. Fala para mim. Acabou, irmão. Esse é um dos 365, das 365 vezes que Deus fala, não tenha medo. Lá da mais profunda cova, já está com o pé na cova já. Já está com o pé na cova já. Não tem mais para onde sair. Não tem nem como respirar. Não está conseguindo nem respirar direito mais. Não tem mais para onde ir. Acabou. Mas eu suspirei. Meu Deus, me salva. Meu Deus, não tem nem força mais. E a Bíblia fala que Deus ouviu o suspiro, o clamor do Jeremias, se aproximou nesse dia que ele invocou, suspirou, e ele disse: não tenha medo, eu estou aqui, filho. Meu Deus. Ai, os olhos até enchem de lágrimas, né, irmão? Meu Deus do céu. A maioria aqui não está lá no final da cova ainda. Você está vivo. Talvez você esteja numa situação que mal consegue respirar. Você tenta ajuda e não consegue. Mas você não pode se fazer de coitada, de coitado. Deus não quer que ninguém fique dando pena de você. Deus quer trazer solução para a sua vida. Se for naturalmente, então o cego vai enxergar, irmão. Fique em paz que vai acontecer. Se for de maneira não natural, então em plástico de pasta de figo, né? No caso do Ezequias. Então que seja de outra maneira, não tem problema nenhum. Qual o problema de ser de outra maneira? Amém, Jesus? Mas procure ajuda. Clame a Deus e deixe Ele enviar pessoas que vão te ajudar. Clame a Deus e deixe Ele te ajudar. Não seja teimoso, teimosa. Cabeça dura, que a vida está destruída e está destruindo outras vidas e você não aceita ajuda, irmão. Que espera que uma coisa mágica aconteça de repente. Amém? Deixa Deus lhe ajudar. Eita, eu vou te deixar com esse versículo 57, tá? Tu te aproximaste no dia em que te invoquei. Então ele se aproximou de Deus com suspiros, com clamores, na hora que ele estava lá na mais profunda cova. E Deus então se aproximou dele com duas palavras, né? Bem acalmadoras. Imagina aquela voz de Deus, né? Jeremias, não temas. Obrigado, Senhor. A mesma voz não, está amarrado. A voz de Jeremias era mais fina. Obrigado, Senhor. Amém, irmãos? E o Jeremias saiu daquela cova. Você vai sair de qualquer cova também, em nome de Jesus. Fique de pé, vamos orar agora. Pode aplaudir a Jesus, irmão. Pode aplaudir. A Ele toda a honra e toda a glória. Amém? Senhor Deus, nós entramos na Tua presença nessa hora e eu venho invocar o Teu poder em favor de todos que estão aqui. Eu vou invocar o Teu poder unindo a minha fé com a fé deles, porque nós não aceitamos nenhuma derrota, não aceitamos ficar preso numa cova, afundando como se fosse uma areia movediça.